Senhor tem misericórdia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Estou aqui de pé nessa noite para ganharmos tempo. Peço o Espírito de Deus que faz presente nesse lugar. Louvores e todas as oportunidades aqui pregadas. Deus certamente falou em nossos corações. Vou pedir ao Jerônimo que aumente o meu microfone um pouco, para que eu consiga me ouvir. Nossa. Livro de Lucas, capítulo número 15. Eu vou retornar ao capítulo 15, ao livro de Lucas, no qual muito foi mencionado. Tá bom. Nessa noite. Tá bom. Obrigado. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Estarei lendo apenas alguns versículos do capítulo 15. Aguardando para que toda a igreja encontre, para que assim possamos efetuar a leitura juntos. Amém, Jesus. Amém? Amém. Amém. Assim diz a palavra do Eterno. Lucas, capítulo de número 15, versículo a partir do número 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: dai-me parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui perecendo de fome. Podeis assentar glorificando o nome de Deus. Cadê o tecladista para me ajudar a pregar? Eu confesso que estou acostumado a pregar com fome. Não é uma exigência, mas sempre que possível é melhor para mim. Pode aumentar para que eu possa te ouvir? Tá bom. Eu vou pedir a tua atenção porque o tempo voa. E fazendo uma análise no livro de Lucas, entender que nós pregadores tratamos o livro de Lucas como um local onde tudo se perde. Para compreender e fazer uma análise do filho pródigo, um texto muito conhecido. É interessante, sempre que lemos a Bíblia, é entender e compreender quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, quem falou, para quem falou, quando falou e por que falou. Quando entendemos esses caminhos, começamos a compreender de melhor maneira onde, quando e como o texto quer nos conduzir. O texto de Lucas 15, chamado o caminho onde tudo se perde, é o próprio Jesus dizendo, falando aos fariseus e escribas, contando por forma de parábolas. E o texto que antecede, ou melhor, ou ainda que vem, sobrevém, antes do filho pródigo, vem o homem com as 100 ovelhas, que perde uma, a mulher com 10 dracmas, que também perde uma, e o pai com 2 filhos, que também perde um. Quando você analisa o capítulo inteiro, tu começa a compreender que tudo se perde. A ovelha se perde, a moeda se perde e o filho se perde. Há uma diferença entre os 3 episódios onde Jesus está dizendo, é de notório e importante entender, de que o texto, quando Jesus vai falar, não tem capítulo e versículo. Ele não é dito um dia 1, no dia
dia outro, e o outro no outro dia não. Jesus está descorrendo, contando uma única parábola que passa entre o homem que perde uma ovelha, a mulher que perde uma dracma e o pai que perde um filho. Jesus está contando uma única história. Nós, pregadores, por momentos determinados, separamos a história, pregamos separadamente, mas hoje quero trazer atenção ao teu interior, para que você entenda um contexto entre o homem que perde a ovelha, a mulher que perde a moeda e o pai que perde o filho, porque há similaridade entre eles. Vira para essa pessoa do teu lado, pega na mão dela, diz para ela: você está no lugar certo, você está na casa do Pai. O homem que cuida das ovelhas, percebendo que perdeu uma ovelha, ou que uma ovelha se perdeu, o texto vai se descorrer e dizer que ele junta as 99 no campo e sai ele atrás da ovelha perdida. O texto da mulher com a dracma perdida conta que, havendo 10 dracmas, ela perde uma e ela mesma é responsável de procurar aquilo que ela perdeu. E o filho, quando resolve sair debaixo das asas do teu pai, e o pai que tinha 2 e agora fica com 1, ele mesmo que resolveu sair é o próprio responsável em ter que voltar. Quando a ovelha se perde, numa naturalidade, a ovelha não sabe o que faz. A tipologia do homem cuidando das ovelhas é como um bom pastor cuidando de ovelhas. Quando uma ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a mulher perde uma dracma, o pastor não ajuda, o homem não ajuda, o marido não ajuda, ela mesma tem que ser a responsável em encontrar o que ela mesma perdeu. E quando o filho resolve a se perder, o pai não vai atrás, o irmão não vai atrás, ele mesmo tem que cair em si, entender que errou e retornar e fazer o caminho de volta. É muito interessante porque Jesus está contando uma única história. E quando você analisa as 3 histórias, há uma similaridade onde tudo vai se perder. Onde tudo vai se perder. Quantos valores, pegando e baseando-se no contexto da mulher, quantos valores estão perdidos dentro da nossa própria casa? É porque numa similaridade, pastor, nós colocamos para Deus aquilo que nós teríamos que fazer. A mulher da dracma perdida, ela compreende que quem perdeu o valor foi ela, e ela mesma prontamente se coloca a procurar. Eu faço uma analogia, inúmeras vezes na minha vida, valores que estão perdidos dentro da nossa própria casa. E a gente tenta procurar o que perdemos em casa fora dela. E nós tentamos procurar o resultado do que está perdido em casa fora de casa. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Há momentos na vida que Deus paralisa. Não porque Ele não pode fazer, não porque Ele não quer te ajudar, não porque Ele tem prazer em te ver em situação difícil. Mas a Bíblia me alerta e me diz de que Deus só faz a parte de Deus. É necessário entender o que perdemos dentro de casa, retornar, arrumar a casa, procurar o que foi perdido e nos alegrarmos após ter encontrado. O pai tem 2 filhos, e se tem uma coisa que nós seres humanos
ainda não aprendemos a lidar com a perda. Nós, seres humanos, ainda não aprendemos a lidar com a perda. Ainda mais um pai perdendo um filho. É por isso que, entre rodas de amigo, digo que para mim, na minha análise, no meu intelecto, o livro mais difícil da Bíblia é Jó. Porque Jó quebra a regra lógica e humana. Jó tem que enterrar os seus filhos, os filhos que ele perdeu. Isso para um pai é muito difícil. E só entende isso quem é pai. Você tem que perder aquilo que no qual Deus outrora te confiou. Você tem que deixar ir aquilo que outrora Deus colocou debaixo das tuas asas. É muito difícil para o pai. Eu fico imaginando a dor desse pai. Porém, a maior prova de amor que Deus tem para com todos é conjecturado na Bíblia, chamado livre-arbítrio. Deus vai levantar pessoas para dizer a você que continue dentro desse lugar. Deus vai levantar pessoas para lhe dizer, continue servindo a Deus. Mas se você escolher ir embora daqui ou deixar Deus, Ele deixa. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. A maior prova de amor de um pai não é amarrar o filho no meio do mão e dizer, daqui não sai. Não. A maior prova de amor de um pai é dizer, filho meu, eu te amo. Mas se tu queres, vai. E quando analiso o texto, o homem que tinha autonomia e autoridade para dizer que ele ir embora, vai sem dinheiro. Quando analiso o texto, o homem que tinha autonomia e podia dizer que ir embora, meu filho, vai sem dinheiro. Mas ele não. Pega parte daquilo que era de direito do filho. Antecipa o tempo, coloca nas mãos do filho e está dizendo, eu te amo. Eu te amo de tal maneira e de tal tamanho que não diria não para você, mesmo quando você quer fazer tudo errado. A tipologia dentro do homem que cuida das ovelhas é o pastor. A tipologia da mulher dentro de uma casa é a mulher que é responsável em encontrar os valores que estão perdidos dentro da sua própria casa. E a tipologia do pai que permite que o filho vá é a tipologia de Deus. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que pode em alguns momentos não concordar com as nossas escolhas. Mas Ele jamais irá amarrar você. Esse relato bíblico você encontra por toda a história bíblica. Certo homem que recebe o chamado de Deus para ir a um certo lugar, levar a palavra, ele decide não ir. E Deus deixa ele ir para outro lugar, passar por algumas situações, adentrar sobre o ventre de um peixe e depois ser lançado onde Deus disse que ele ia. A maior prova de amor de Deus é entender nós, mesmo quando nós erramos. Eu costumo dizer para as pessoas, cuidado com os seus pensamentos. Porque pensamento gera palavras. É impossível falar sem pensar. E se tu chega ao ato de falar, é porque um dia ou no momento está pensando. Cuidado com o teu pensamento, porque pensamento gera palavras. Palavras geram atitudes. E atitudes geram resultados. E o filho decide sair da casa do pai.
Ele pega aquela importância, aquele valor do qual o pai lhe confiou. A Bíblia diz que ele vai para uma terra e vive até por um período, gastando tudo o que tinha. O pai nada faz. O pai continua a tua vida com um outro filho. Só que a Bíblia é muito incisiva que diz que um abismo leva a outro. Um abismo leva a outro. O filho que saiu da casa do pai com dinheiro no bolso vai acabar com o teu dinheiro e ainda assim onde ele está virá uma grande fome sobre a terra. Um abismo leva a outro. A importância de não se precipitar ao abismo é para que de um não leve ao outro, um não leve ao outro e um não leve ao outro. O homem agora está sem dinheiro e numa terra que está passando várias dificuldades. O homem agora está sem dinheiro e numa terra onde está passando dificuldade. Eu fico imaginando a cabeça do pai, o que se passava na cabeça do irmão, o que se passava na cabeça do filho. O texto não me traz a menção da mãe, e eu me pergunto: onde está a mãe? Existe uma mãe? Na história haveria uma mãe? E o texto está dizendo que o filho, após sofrer muito, é mandado ao campo para alimentar porcos de um certo senhor. A fome que esse rapaz passa e a situação tão precária de que ele vê o alimento dos porcos e tem vontade dele mesmo comer. E o texto é tão emblemático dizendo que, havendo a vontade de comer, ninguém dava para ele comer. Tem coisas na vida que você pode estar com recurso que for. Tem lugares que nós não deveríamos ter saído. Tem lugares que Deus nos colocou lá. Eu entendo que às vezes o mundo nos encanta, a conquista e o prazer de conquistar nos sobrevém, mas é necessário esperar a ordem do Pai. Quando o Pai lhe dizer: filho, vai, certamente Ele lhe dará recursos, certamente Ele lhe dará instruções, certamente Ele fará. Se não puder contigo, alguém fala. E você deve estar pensando: mas Diácono Sidney, analisando a história do homem que perde uma ovelha das 100, ele vai atrás da ovelha. E eu te digo, na tipologia, o pastor só vai atrás da ovelha. 99% das vezes, a ovelha não sabe o que está fazendo. É por isso que o bom pastor paralisa as 99 e vai atrás de quem não sabe o que está fazendo. A mulher dentro de casa é ela que tem que procurar o que ela perdeu. Não sou eu que vou entrar lá para te ajudar. Não é o pastor, é você. Glória a Deus, mas aleluia. não se preocupe, ainda que tenha que perder tempo para procurar, você vai encontrar. E diante de 2 filhos de qual um resolve ir embora, o pai também não vai atrás. Para imaginar, qual de nós, sendo pai, não iria pelo menos saber como é que o filho está? Tu podia ir atrás, mas se tem uma coisa que pai e mãe gostam,
é de saber como o filho está. Pode ter ido embora, pode ter constituído família, pode estar até melhor do que o pai, pode estar até melhor do que a mãe, mas se tem uma coisa que pai e mãe gostam de saber, é como o filho está. Amém. Só que o pai desse moço permanece parado, porque o responsável para resolver esse problema é o próprio filho. Tem coisas na nossa vida que pensamos e por pensarmos geramos palavras e as palavras geraram atitudes e as atitudes estão colhendo resultados. É necessário entender, como o texto diz, que aquele homem, observando e entendendo as dificuldades que passavam, e a Bíblia diz, caindo em si. Ele cai em si. Ele entende que o que ele estava passando era de fato uma escolha dele. E caindo em si, reconhecendo o teu erro, ele resolve voltar. Aleluia! Graças a Deus. O interessante aqui no descorrer do texto, antes dele chegar na porta de casa, a Bíblia diz que no caminho o pai o avista e o pai não espera ele chegar. Quando ele resolve voltar, é o pai que vai correndo em direção a ele. O pai o abraça, o pai o beija, o pai manda fazer uma festa, dizendo que alegramos, porque aquele que estava morto reviveu. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus! Tem áreas da nossa vida que precisa um reavivar. Eu fui muito alegrado quando a irmã Micaela disse que colhemos o novo de Deus aqui. Santo Deus! Não somente quando chegarmos na glória. A Bíblia está repleta de bênçãos para a tua casa. A Bíblia está repleta de bênçãos para os seus negócios. Amém. A Bíblia está repleta de bênçãos para os seus filhos. Glória a Deus. Porque uns colhem dessas bênçãos e outros não. Se servimos ao mesmo Deus, se assistimos o mesmo culto, se carregamos a mesma Bíblia, se ouvimos o mesmo pregador, como um filho pródigo, nos cabe escolha. E a escolha nem sempre é assertiva. Só que há um Deus que todos os dias ele acorda, ou melhor, te ver acordar, e entende, e aguarda, e espera um cair em si, meu, nosso, para que algumas coisas sejam ajustadas. Eu estava conversando com um amigo, trabalhei com ele por mais de 10 anos. O cara tinha uma habilidade natural em ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. Habilidade natural. Quando ele falava algo dos filhos, 4 filhos, os 4 filhos não davam ouvido. E eu sempre ouvia o que aquele bom homem dizia. E ele falava, olha, faz assim, faz assim, faz assim que dá certo. Os filhos não faziam. Ele cansado de falar para os filhos, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou, ó, eu vou fazer tudo que eu falei para vocês. Assim, assim, assim. Ele fez, quando voltou com a importância de dinheiro, que os filhos estavam a medo.
trabalhar, honestamente. O tempo passou. Aquele homem ficou um jovem senhor. Há tempos atrás ele me ligou. Por 5 minutos conversamos. O tom dele era uma voz embargada, poucas palavras. Eu falei, mas o que houve? Ele falou, estou preocupado com a minha saúde. Tenho que fazer uma cirurgia de emergência e não tenho dinheiro. Aquele homem com habilidades aos 40, 50 anos, agora tem aproximadamente 70 anos. Tinha que desobstruir 2 vezes no coração. Uma com 30% de obstrução e outra com 98% de obstrução. Com a voz embargada, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, para por aí, porque parece que tu me liga para se despedir de mim. Ele falou, não, aqui eu estou aqui. E resolvi ligar para algumas pessoas, porque eu não tenho dinheiro para fazer. O único dinheiro que eu tinha foi para fazer um exame. E quando o cara põe ele na máquina, ela vem aqui no pulso, vai até a veia obstruída, diz para ele, olha, 98% de uma, 30% da outra. Quer fazer a cirurgia? Porque se você quiser, eu tiro agora você da máquina, interno você aqui mesmo na clínica, e ainda essa noite faremos a cirurgia. E ele perguntou, quanto custa? O cara é barato. É 10 mil reais uma veia e mais 9 mil reais na outra. E ele disse, mas eu não tenho dinheiro. E o doutor disse assim, não, tirou, procura o SUS. E ele me contando a história, e eu impactado pela história, eu falei, não, calma aí, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Falei, cara, me dá meia hora e a gente conversa depois. Fui até a sala, conversei com minha amada esposa, fizemos as nossas contas, não tinha dinheiro para ir para lá. Saí pela rua. Encontrei 2 amigos, contei o problema. Voltei para casa, liguei para o moço de novo. Falei, olha, encontrei um amigo, conversei a situação, arrumei 5 mil. O senhor falou, cara, eu te pedi para pedir dinheiro para ninguém. Eu falei, tudo bem, mas eu não aceito você morrer por falta de dinheiro. Eu falei, me dá mais meia hora que eu vou na casa de outro amigo. Fui na casa de outro amigo. Meia hora depois voltei para casa, liguei para o senhor e falei, ei, mais 5 mil, já tem 10. Ele falou, tu é doido. Eu falei, não. Manda o Pix. Porque os 10 mil para operar a primeira vez já está na mão. E o resto a gente vai pelo caminho. E ele falou, cara, eu falei, não tem carro. Ele fez a cirurgia, correu tudo bem, está jogando bola até hoje. Amém. Glória a Deus. E esses dias eu fui falar com ele. Falei, fulano, tu já passou dos 70. Numa lógica humana, quantos anos de vida ainda te restam? Vamos fazer uma análise? É porque a gente não faz essa análise acerca da nossa vida. A gente faz análise de dinheiro para comprar um carro. A gente faz análise para trocar de casa. Se o salário está compensando para trocar, para comprar. Mas a gente não faz uma análise acerca daquilo que é mais importante, que é a nossa vida. Ele com mais de 70 anos trabalhando que nem um louco, correndo atrás do dinheiro. E eu falei, cara, quanto tempo de vida você ainda acha que tem? E ele falou, cara, numa loja humana, talvez mais 5, mais 6 ou mais 10. Eu falei, cara, se numa loja humana, você que já passou dos 70, teria mais 10 anos de vida, por que tu não vai aonde tem que ir?
fichas e aposta no único lugar que pode te dar o resultado. Faz um voto com Deus, meu filho. Faz um voto com Deus. Conversa com Deus, porque Ele pode apaziguar. E se necessário for, te der os melhores 15 anos da tua vida. Glória a Deus. Eu creio. Porque tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Não entra. É quando eu adentro a minha casa e vejo dificuldades que estão perdurando ano após ano. E nós, como servos de um Deus que tudo pode fazer, nós aceitamos, engolimos. E no final ainda damos desculpa com uma frase célebre dos crentes, dizendo: Deus sabe. Tem coisas e valores dentro da tua casa que você perdeu, mas não dá para ficar parado dizendo: Deus sabe, Deus sabe. Nós servimos a um Deus que tudo pode. A um Deus que, quando você entende que Ele pode fazer todas as coisas, no dia seguinte Ele se apresenta e faz. E por que aceitamos a viver problemas e dificuldades que perduram por anos? E aí, certamente você deve usar a Bíblia para me dizer: mas já Sidney, escrito está que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos paus da terra. Deixa eu te contar algo acerca de tempo determinado. Tempo determinado não é tempo sobrando. Tempo determinado é tempo com validade. Sabe quando tu chega no mercado e pega um produto, olha no rótulo, tempo de validade. Tem data de fabricação, tempo para o consumo e tempo de não ser mais consumido. Quando a Bíblia me diz que há um tempo determinado, é um tempo com validade. Glória a Deus. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. E Deus sabe disso. Deus entende de quem somos nós. É por isso que quando Deus olha para nós, a versão que eu mais me magnifico é quando Ele diz assim: ó, eu lembro de que vocês são pó. É porque nós nos revestimos de um super-herói. Diante de Deus não encaixa. Diante de Deus não casa. E se há um tempo determinado, o porquê ainda perdemos tempo. E o filho vai cair em si. Cair em si é entender que tem algumas coisas que não dá mais para aturar. Cair em si é entender que tem algumas coisas na nossa vida que não dá mais para aturar. Não é para o irmão aturar, é para você não aceitar mais. Todas as coisas que quando eu não aceitei mais e disse diante de Deus: me ajuda ou eu não faço errado. Ele se apresentou e consertou tudo aquilo que eu pedi. Amém. Glória a Deus. Cadê o Michel de louvor? Guarda o que eu vou lhe falar nessa noite. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sabe quando o cara sai de casa e não sabe o que fazer? Um chamou para a esquerda, ele vai. O outro chamou para a direita, ele vai. Para quem não sabe para
de resolver é o que nós, meros mortais, seres humanos, chamamos de impossível. Tem um louvor assim: Deus mais uma vez segura em minhas mãos. Fica de pé, porque eu tenho que encerrar aqui a hora. Pode louvar. Deus mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma fina pede atenção. Vai deixar para amanhã o que o Senhor vai fazer hoje. O mais difícil até Ainda que eu fosse um menino de 15 anos, Deus não deixaria para amanhã o que eu poderia fazer hoje, chegando aos 40 anos. mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Minhas forças indo embora, sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou um homem, não consigo ser perfeito. Me leva além. Glória, glórias! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! Seja paz no nome de Deus! Aleluia! Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda comigo. Quando penso que sou forte pra o que eu sou, mas quando reconheço que sem ti eu alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Olha pra cá você. Pode continuar baixando. O que resolve o problema do teu próximo não é o pai que vai buscá-lo, não é o vizinho que vai ajudar, não é a população que vai ser pequena. O que resolve o problema do filho próprio está passando é cair em si, entender que tem algumas coisas que nós mesmos temos que aceitar, temos que consertar. E quando voltarmos para consertar, eu estou liberando isso por experiência própria, porque eu sei quem é Deus. E quando você entender e cair em si, voltar, acertar, no dia seguinte, o problema acaba. No dia seguinte, o problema acaba. No dia seguinte, o problema acaba. Glória! Eu quero orar por você, assim. Mas eu não quero orar por dor de cabeça, dor de barriga. Não. Eu quero orar por pessoas que estão com problemas que perduram anos. É só para quem está com problema que perdura anos. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E parece que o próximo não vai. Às vezes nos colocamos dizendo há um tempo. Sim, há um tempo determinado. Você que queira receber oração e que tem um problema que perdure algum tempo da tua vida, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu vou orar por você.
Problemas que nós já queríamos ter saído dele há muito tempo. Problemas que, se dependesse de nós já teríamos saído dele há muito tempo. Porque entra ano, sai ano e o problema se repete. Entra ano, sai ano e o problema não muda. E servimos a um Deus que a Bíblia o intitula de um poderoso Deus. A Bíblia o intitula do terrível Deus. A Bíblia diz que para Ele nada é impossível. O que define a vitória do filho pródigo não é os vizinhos que vão ajudar, é ele mesmo cair, voltar lá, reconhecer que errou, se necessário pedir perdão, se necessário pedir desculpas, e no dia seguinte o problema não existe não. Abra suas mãos, você que está aqui. Pai não aguenta ver a dor do filho. Pai não aguenta ver a dor do filho. Às vezes nos colocamos em situações catastróficas. Senhor Deus e Pai, aprendo tua palavra por experiência própria, que não me conheço de ouvido, Senhor. Lhe conheço por experiência, lhe conheço por visitas, lhe conheço porque sei que o Senhor é um Deus que nos responde. Por alguns anos de minha vida, Senhor, tive problemas que perduraram, mas caindo em si, reconhecendo que estava errado, reconhecendo que o Senhor era Deus. No dia seguinte, o problema acabou. No dia seguinte, a alegria retornou à minha cara. E isso não entra na minha cabeça como que a gente, servindo a um Deus de amor tão bom, fica aceitando algumas coisas. Parece que a gente está se acostumando com o problema e vai aceitando o problema. Tu és a autoridade dentro da tua casa. Estende a mão naquele lugar. Abre boca em ti, que o Senhor vai resolver o problema lá. Deus tem compartilhado com nós a nossa alegria, a nossa tristeza. E Ele tem visto as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, nesse Senhor de mãos abertas, oramos ao Senhor em um pedido de busca e socorro. Porque, Senhor, Tu nos conhece e sabes que nós somos pobres. Nós não conseguiríamos, Senhor, viver 30, 20 ou 80 anos de dor. Por isso que se somar, Senhor, e avaliar a nossa vida, teremos que ter mais dias felizes do que tristes. Mas que o Teu Santo Espírito possa vir em nosso favor na noite de hoje, visitar a casa desses, porque eles se colocam diante do Teu altar, e diante do Teu altar nada pode ficar encoberto. Eles caem em si e reconhecem que, voltando diante do Teu altar, o Senhor pode ajudar. Visita, Senhor, a cada problema. Dá um basta, Senhor, nessa história. Amém, Jesus. Porque isso, Deus, não é Glória a vida para Deus. ninguém. Muito menos para os que te servem. Para os que têm aprendido a confiar no Senhor. Visita-os, Deus. Dê paz na solução do problema. E que eles possam retornar a essa casa para testemunho dar